Estou muito feliz por poder participar dessa homenagem a Álvaro de Moya, esse pioneiro das histórias em quadrinhos nacionais e grande defensor dos quadrinhos como uma forma de arte. Ele colocava os quadrinhos no mesmo patamar da literatura, do cinema, isso numa época em que os quadrinhos sofriam muito preconceito e não eram bem vistos. Então, se hoje a gente tem essa ideia dos quadrinhos como uma valiosa ferramenta de comunicação, de educação e de arte, é graças a pioneiros como ele, que defendeu de forma apaixonada em toda a sua obra, em seus livros, suas conferências, no seu trabalho como professor, como jornalista, como historiador, como ilustrador. E eu tive muita sorte de conhecê-lo pessoalmente num evento do PROAC e depois em outros eventos sequentes. E sempre era uma coisa, um encontro muito feliz, ele era uma pessoa muito agradável, ele é muito culto. Ele sempre tinha boas histórias divertidas, reais, né, que ele viveu com pessoas. Ele tinha uma memória incrível para nomes, para datas, e eram sempre histórias muito interessantes, divertidas. A gente aprendia muito conversando com ele. Eu acho essa homenagem muito oportuna e eu gostaria de dar os parabéns para todos que tiveram essa iniciativa e torço para que seja uma inspiração, que a Gibiteca Álvaro de Moya possa ser uma inspiração para novos talentos, para os novos artistas se aventurarem nos caminhos das histórias em quadrinhos. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lauto Ferreira, sou autor de histórias em quadrinhos, escrevo, desenho, HQs, né? Tenho uma participação de muitos anos aí dentro do cenário da produção nacional. E eu quero aqui hoje parabenizar todos vocês aí de São Roque pela criação da Gibiteca Municipal Álvaro de Moya. Primeiro, obviamente, por ser um espaço de leitura. Nosso país é fundamental, é algo que não se pode deixar de lado, a questão da leitura, do conhecimento, do saber que a leitura nos traz e também, óbvio, do entretenimento. E pela questão da criação desse espaço de leitura de histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos são uma arte, uma grande forma de expressão humana, reconhecida no mundo todo, países como o Japão já tem isso, e Europa já tem isso dentro do cerne ali da cultura, e o Brasil também vem absorvendo e vem entendendo ao longo desses últimos anos a importância da produção da história em quadrinhos no país, né? E também, e principalmente, pela figura homenageada ao qual essa Gibiteca foi batizada, que é o grande Álvaro de Moya, figura fundamental de grande importância para a comunicação, para a história da comunicação do país. Lá atrás ele estava junto com a criação da TV brasileira, teve junto com a primeira exposição de quadrinhos do Brasil, um pesquisador, jornalista, figura fundamental de grande importância. Então, duplamente parabenizada a cidade de São Roque, a figura do meu querido Francisco Ucha, que está, né, junto, encabeçando esse projeto, e todas as pessoas envolvidas, meu grande parabéns a todos, um beijo e grande sucesso para essa Gibiteca, para a Gibiteca Álvaro de Moya. Grande abraço e um beijo a todos. Boa tarde, meu nome é João Marques e quero congratular-vos, parabenizar-vos pela inauguração da Gibiteca Álvaro de Moya. Álvaro de Moya é pura e simplesmente incrível, foi um enorme académico, divulgador, amante dos quadrinhos, da banda desenhada, como nós dizemos aqui em Portugal, e tem uma importância que é impossível descrever em minutos. Desde os seus livros, como O Mundo do Walt Disney, A História da História em Quadrinhos, os 100 anos do Tico-Tico, a primeira revista de quadrinhos brasileira, todo o estudo que fez, toda a sua paixão pelos quadrinhos,
E, muito importante também, a organização da primeira exposição de quadrinhos no Brasil, em 1951, com o nosso e também o vosso Jaime Cortês e outras personalidades, em que foi das primeiras exposições no mundo. Só tinham existido duas nos Estados Unidos, em 1948, e reveste-se de uma importância fundamental ao associar a banda desenhada como uma expressão relacionada com o cinema, com a literatura, com outras formas que na altura eram consideradas mais artísticas. A importância da Gibiteca é também, para mim, enorme, como professor. É uma das minhas atividades também, para tentar transmitir aos jovens o gosto pela leitura. E se for o gosto pela leitura da banda desenhada, dos quadrinhos, da nona arte, que nós tanto amamos, melhor ainda. Portanto, deixo-vos um enorme abraço transatlântico, deste lado do oceano que nos une, e congratulo-vos imenso, com imensa alegria, por este dia e pela inauguração da Gibiteca Álvaro de Moia. Um abraço. Olá, eu sou Gilberto Maringoni, sou professor da Universidade Federal do ABC e quadrinista. Eu fui um amigo e um grande admirador do Álvaro de Moia. O Moia é uma figura fundamental na cultura brasileira, na indústria cultural brasileira, mas especialmente ele influenciou gerações por ter sido o primeiro teórico, o grande historiador, o grande valorizador das histórias em quadrinhos entre nós. Ele também era um quadrinista, mas ele ficou conhecido pelo seu trabalho de divulgação e pelo seu trabalho de dividir com outros o seu conhecimento. Essa é a sua maior qualidade, a generosidade e a solidariedade dessa inteligência e dessa cultura imensa. Faz falta. Ainda bem que o Ucha se lembra disso e está fazendo essa belíssima homenagem com essa gibiteca batizada em seu nome. Olá, eu sou o Jal, presidente da Associação dos Cartunistas do Brasil. Queria parabenizar a Biblioteca de São Roque, que está homenageando o Álvaro de Moia, dando o nome dele para a Gibiteca, que está sendo inaugurada na biblioteca. O Álvaro de Moia, de onde ele estiver, com certeza está gostando muito disso. E é uma honra, né, para São Roque ter um nome como Álvaro de Moia, porque ele fez o nome dele nos quadrinhos, foi professor também de televisão, pesquisador, mas grande conhecedor da área dos quadrinhos, escreveu vários livros sobre a área dos quadrinhos e também deu muitas palestras e participou de vários eventos. Um dos principais eventos foi uma primeira exposição de quadrinhos no Brasil, a exposição do MASP, que ele também participou em 1970. O Álvaro de Moia é uma referência. Com certeza, nessa biblioteca, nessa gibiteca, deve haver alguns livros dele para a nova geração, que talvez não conheça o Álvaro de Moia, possa conhecer lendo os próprios livros. Tem livros aí que com certeza toda essa garotada jovem vai gostar muito de saber. Tem livros de toda a área e principalmente contando a história do quadrinho no Brasil. Parabéns mais uma vez e que tenha aí uma grande história acontecendo com todos esses leitores que vão estar dentro da Gibiteca Álvaro de Moia. Quando me pediram para fazer um depoimento sobre o Álvaro de Moia, eu logo me lembrei desse livro aqui, o História da História em Quadrinhos, não só pelo livro, como também que é um livro que para mim é histórico, né? Porque ele está autografado aqui pelo Moia. Eu tenho muito orgulho disso aqui, 18 de julho de 1989, século passado. Eu tive a honra e o prazer de conhecer o Moia pessoalmente em várias oportunidades, conversamos muito. E claro, né, tudo aquilo que a gente sabe, né, o cara revolucionou a televisão brasileira, o cara criou grades de programação, ele sabia tudo sobre histórias em quadrinhos, tanto do brasileiro como mundial. Mas o que mais eu guardo mesmo do Moia é a generosidade.
O Moya era um cara que sentava e conversava sobre quadrinhos, comunicação, televisão, sobre todos os assuntos relacionados à comunicação com qualquer pessoa que quisesse conversar com ele. Não tinha nenhum brilho assim de fazer, sabe, fazer firula. Uma pessoa extremamente generosa, extremamente coração, e é uma das coisas que eu mais guardo do Álvaro de Moya. Além do livro, né? É claro. Essa homenagem é mais do que bem-vinda e justa. Oi, eu sou Otávio Aragão. O Ucha me pediu uma façanha, fazer um pequeno comentário sobre o Álvaro de Moya. E não dá para fazer um pequeno comentário sobre um cara tão grande, né? Álvaro de Moya, além de ser alto, ele era muito grande mesmo, é um dos grandes pesquisadores, um dos maiores pesquisadores de quadrinhos que esse país já teve. E, na verdade, foi o primeiro que eu soube que existia, né? Quando eu estava na faculdade, lá por volta de 1986, eu tive acesso ao livro dele, ao Shazam, que foi reeditado várias vezes pela editora Perspectiva e que foi, durante um bom tempo, uma bíblia para nós que tínhamos curiosidade sobre os esquemas e as histórias por trás dos quadrinhos e as estruturas semânticas e iconográficas. O Moya foi responsável por ensinar isso para a gente. Então, qualquer evento que venha lembrar da existência dele é bem-vindo e deveria acontecer todos os anos, né? Devia ter um Dia Nacional do Álvaro de Moya. Qualquer homenagem como esse livro que eu tenho aqui em mãos, feito pelo Gonçalo Júnior, O Mundo é Quadrado, que é uma pequena biografia do Moya, é uma ação necessária, assim como uma biblioteca, assim como qualquer outra atividade que traga o nome desse homem, que era um crânio, à evidência, e nos faça lembrar de que existem pessoas que pensam essa mídia. Essa mídia não é uma coisa descerebrada, é algo que merece atenção e merece respeito. Moya merece respeito, sempre. Muito obrigado, Ucha. Um abraço. Eu conheci o Álvaro de Moya graças ao Francisco Ucha. Eu acabei encontrando ele em alguns eventos, né, em São Paulo, e teve um dia que eu até mostrei para ele alguns itens da minha coleção e ele adorou, ele se empolgou com isso. O Álvaro de Moya era assim, né? Ele se empolgava com as coisas e podia conversar sobre tudo. Ele tirava de letra. Era um cara muito inteligente, com uma cultura assim espetacular, né? E o Álvaro de Moya, além de tudo isso, além de ser uma pessoa fascinante, ele foi muito importante para a história em quadrinhos brasileira, né? Além dele ser um dos cabeças daquela primeira exposição internacional de quadrinhos aqui em São Paulo, em 1951, ele seguiu, a partir dos anos 60, embora ele fosse diretor de televisão e tivesse feito muito sucesso na televisão, ele não abandonou os quadrinhos. Ele seguiu e representou muito bem as nossas HQs indo para eventos internacionais. Então ele foi importantíssimo, foi imprescindível, uma pessoa-chave mesmo. E então não tinha como ele não ser nome de uma gibiteca, né? Então, graças ao Francisco Ucha, finalmente teremos uma gibiteca Álvaro de Moya agora em 2024. Parabéns a todos os envolvidos. E por último, eu mostro aqui uma coisa rara, que é uma história em quadrinhos, feita pelo Álvaro para Ebal em 1955. A Marcha, é uma adaptação literária. Ele demorou meses para fazer, mas ficou um espetáculo. Olá, eu sou o Spaca, quadrinista, ilustrador, e vou falar algumas coisas sobre o saudoso Álvaro de Moya. O Moya, em 1979, eu tinha 15 anos e fui pedir emprego para ele. Ele era executivo de uma emissora de TV Tupi, e ele me recebeu muito bem, mas não pôde me contratar porque a empresa estava prestes a fechar suas portas. Mas ele me mandou para o Maurício de Souza, onde conversei com o mestre dos quadrinhos, Jaime Cortez, né? Enfim, esse foi o primeiro contato pessoal com o Álvaro. Mas ele já era para mim uma referência dos quadrinhos, né? Porque desde cedo além de leitor, eu sabia que eu ia produzir quadrinhos
e eu comecei lá pelos 10 anos me interessar pelos aspectos profissionais e encontrei esse livro aqui, que é o Shazam, né? O Shazam é uma coletânea de artigos que ele organiza, ele é o autor de um deles, e foi aqui que eu fiquei sabendo que ele, quando era um menino de 20 anos, organizou, junto com outros pioneiros, a primeira exposição internacional de quadrinhos, né, do mundo, em 1951, fazendo laços entre o pessoal fã, os nerds da época, que não chamavam nerds, e o pessoal acadêmico, né? Tinha parte da exposição que analisavam quadrinhos. E nessa época também, que as primeiras capas da Editora Abril, ele foi autor, né? Não é o principal dele, ele é jornalista especialmente, mas ele deixou essa marca na indústria dos quadrinhos e na produção dos quadrinhos brasileiros. Então, assim, é um cara que sempre esteve ligado, né, muito interessado na chamada nona arte, né, como jornalista, como fã, né, fã é alguém que viveu os tempos áureos, né, dos quadrinhos. E, por exemplo, esta aqui é uma coletânea de artigos que ele escrevia para uma revista ligada às artes gráficas, e ele reuniu aqui sobre todos os assuntos de quadrinhos, né? E se dedicou também à análise de setores da animação. Enfim, né? Além de ser uma pessoa muito interessante, né? Sempre que eu encontrei com ele, ele contava histórias dos bastidores, ou de Hollywood, ou dos quadrinhos, e enfim, né? Eu acho que é uma honra uma gibiteca carregar o nome de Álvaro de Moya, né? Uma grande oportunidade para as pessoas, para os jovens de todas as idades quererem saber a respeito dos quadrinhos. Então é muito bom que tenha esse novo centro de disseminação, de conservação e disseminação de conhecimento dos quadrinhos, né? Fico muito honrado também de dar o meu testemunho sobre o Álvaro, e assim, né? Uma pessoa que sempre teve o quadrinho num lugar especial do coração dele, né? Parabéns a quem teve essa iniciativa, né, de criar a Gibiteca, aos envolvidos todos que estão aí alicerçando, né, mais esse centro de conhecimento. E é isso, gente. Muito obrigado e um abraço para todos vocês. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Sidney Guzman, jornalista e editor de quadrinhos. Estou aqui nos últimos dias das minhas férias. Parei um pouquinho para mandar esse recado sobre essa bela homenagem que vocês estão fazendo ao Álvaro Moya. Quando eu comecei a escrever sobre quadrinhos em 1990, tinha uma galera que já escrevia para os grandes jornais de São Paulo e tal, mas é impossível negar que esse espaço foi aberto lá atrás pelo Álvaro, né? Quando ele começa a incentivar os grandes jornais de São Paulo a abrir espaço para quadrinhos, assim como tinha para cinema. Crítica de quadrinhos, crítica de teatro, crítica de cinema. Além disso, o Álvaro teve uma importância gigantesca na primeira exposição de quadrinhos do Brasil, né? E também no apoio a artistas nacionais, para que viajassem para eventos fora do país. Tal. O Maurício, em 1971, quando ele ganha o Yellow Kid, o Álvaro estava com ele, né? Então, o Álvaro podem falar o que quiser dele, mas ele tem uma importância inegável no cenário do quadrinho nacional. Por isso, eu acho muito bacana essa homenagem que vocês estão fazendo. Eu, inclusive, tenho uma história engraçada com o Álvaro. Uma vez ele autografou para mim um livro que ele escreveu sobre a Disney, e ele foi a primeira pessoa que me fez notar que se invertessem as duas primeiras consoantes do meu nome, dava Disney, né? Porque ele autografou imitando a assinatura Disney. E eu falei, pô, Álvaro, muito bom, nunca tinha pensado nisso, né? Aí ele deu risada e tal, mas é só uma lembrança boa e deixar aqui os parabéns para vocês por essa iniciativa tão bacana. Um abraço, parabéns. Sou o Ricardo Leite e quero falar com vocês que a primeira vez que eu ouvi falar de Álvaro de Moya foi quando eu comprei esse livro aqui. Esse livro saiu na década de 70, exatamente em 1970, quando eu tinha 13 anos, e isso foi uma revolução para mim. Foi a primeira vez que eu vi um livro escrito por um pensador, por uma pessoa que entendia profundamente do tema, elogiando quadrinhos. Precisamos lembrar que nessa época, década de 70, 1970, 1968, 1979,
os quadrinhos eram entendidos como nocivos para a educação de um jovem. E foi especial encontrar esse livro, analítico sobre a história dos quadrinhos, sobre a importância como mídia, etc. Então é um prazer estar aqui hoje falando para vocês que Álvaro de Moya realmente teve um impacto muito grande na minha vida, na minha formação de leitor, e agora ele ganha o nome, ele dá o nome para a Gibiteca de São Roque. Realmente uma honra. É tão grande o meu respeito pelo Álvaro de Moya que eu incluí Álvaro de Moya no meu livro, que saiu em 2022, em 2023 saiu também na Europa, saiu na França, saiu em Portugal, saiu na Holanda, e esse ano sai, 2024 sai nos Estados Unidos. Eu pude incluir Álvaro de Moya aqui, vou mostrar para vocês aqui o momento em que ele é incluído. São várias páginas sobre Álvaro de Moya contando a trajetória dele como uma pessoa que abriu portas para vários artistas, como, por exemplo, Ziraldo, como Maurício de Souza e outros mais, no maior festival, naquela ocasião, o único festival que existia em Lucca, na Itália. Então, é uma honra estar aqui, vida longa para a Gibiteca Álvaro de Moya. Quando eu trabalhava na televisão americana, CBS Television em Nova York, eu fui entrevistar o Arthur Miller para a Folha de São Paulo. E eu toquei a campainha, a Marilyn abriu a porta para mim. Aí eu fui entrevistar o Arthur Miller no escritório. Ela não estava assim, infelizmente. Ela estava com uma calça comprida. E eu fui entrevistar o Arthur Miller no escritório e ela nos acompanhou. Aí quando eu ia começar a entrevista, a Marilyn falou para o Arthur Miller: nós temos aquele outro compromisso. Aí eu falei para o Arthur Miller: acho que uns 40 minutos eu entrevisto você. Eu entrevistei o Arthur Miller, 40 minutos depois, a Marilyn abre a porta atrás de mim e eu pulei, já fiquei de pé, né? Quando ele falou: não, senta aí. E falou para ela: nós já vamos. E aí então eu saí com ele e falei: puxa, que pena. Se eu soubesse que a Marilyn estava aqui, eu teria trazido minha máquina fotográfica. E ele me deu um puxão de orelha, porque alemão e americano são assim. Ele falou: não, você só pediu para entrevistar a mim, não para fotografar a Marilyn. Aí eu falei, poxa, que carão, né? Aí eu falei assim: mas será que você poderia emprestar uma foto sua e da Marilyn para eu mandar para ilustrar a matéria? Aí ele foi lá, numa salinha, que estava uma senhora, que era a secretária deles, e começou a procurar fotografia. E tinha aquele living imenso, e lá embaixo estava a Marilyn com dois senhores de terno e gravata. Ela, para fazer sala para mim, me viu na antessala esperando o Arthur Miller, ela veio em minha direção, pediu licença e veio naquele carpete que ia até o joelho dela, né, com o carpete branco. Nossa. E chegou para mim e falou assim: foi boa a entrevista? Eu falei assim: foi. Eu falei assim: aliás, eu queria aproveitar a oportunidade que você está na minha frente para dizer que eu faço parte de um grupo em São Paulo, no Brasil, e seguimos o cinema. Certo. E nós, então, vimos o começo da sua carreira, nos filmes Love Nest, Love Happy, All About Eve, os primeiros filmes. Eu falei: nossa, vocês me viram nesses filmes? Pois é, eram tudo pontinhas. Mas nós, como críticos, como acompanhantes de cinema, notamos que você tinha muita personalidade e que, quando você aparecia, tinha uma força, E eu acho que o melhor filme que eu vi, eu só não vi o The Princess Showgirl, que você fez. Eu falei: não perdeu nada, o filme não saiu bem como a gente queria. Eu falei: eu acho que o melhor filme que você fez foi O Pecado Mora ao Lado, né? Seven and Rich. Eu falei: que coincidência. Esse filme foi dirigido pelo Billy Wilder e ele vai me dirigir no meu próximo filme dos Mirrors Brothers. Eu falei: aqueles são os Mirrors Brothers, eles são os produtores que vieram aqui me contratar para fazer Some Like It Hot.
Quanto mais quente, melhor. E aí ela começou a me contar como é que seria o filme. Ela disse assim, o filme é os Roaring Twenties, em que a música era o Charleston, e que eu faço um papel humorístico no filme. Aí eu falei, olha, eu queria aproveitar a oportunidade para dizer a você que nós, aquele grupo de críticos que seguimos cinemas, achamos que você não é uma estrela, você é uma atriz. Eu falei, oh, thank you. Aí veio o Arthur Miller e estragou tudo. Só que quando eu tinha falado assim, eu sou jornalista brasileiro que vim entrevistá-la, eu não gaguejei. Eu falei, eu sou jornalista brasileiro que veio entrevistar o Mr. Arthur Miller. Agora, quando eu fechei a porta e desci na Quinta Avenida, eu pulava que nem o Leo Abner e batia o calcanhar no ar dizendo, eu vi a Marilyn, eu vi a Marilyn. Quando eu cheguei no dia seguinte na CBS Television, eu disse, esse brasileiro vem aqui, toca a campainha, a Marilyn abre a porta para ele. Quando eu cheguei no Brasil, o Carlos Manga tinha um programa na TV Record e falou assim, Moia, vem contar a sua história com a Marilyn. Então, desde 1958 até hoje, eu estou sempre contando essa história, eu e a Marilyn, que infelizmente não resultou num romance possível de ser transformado num filme de Hollywood. Mas foi inesquecível, do mesmo forma.